Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quem Está Faltando Aqui. Eu sou o João Bezerra Leite e a gente vai falar de liderança inclusiva, de diversidade, porque isso é tão importante nas nossas comunidades, nas nossas empresas, nas nossas vidas como um todo, né? Você sabe, a gente está na IPTV, canal 579 da Banda KU, canal 23 da Nova Parabólica Sky, na internet www.iptv.com.br, IPTV com Y, e nas redes sociais, @IPTV Oficial, no Instagram e no YouTube. Se você gostou desse episódio, vai lá, dá um toque no sininho e no @IPTV Oficial. A IPTV já está disponível para mais de 38 milhões de pessoas em todo o Brasil. Olha, o papo de hoje é um papo inusitado, diferente, mas daqueles que tem tudo a ver com nossas vidas, com a inclusão que está aqui em nossa volta e a gente não percebe. A gente vai falar por que estética tem a ver com inclusão. Então hoje aqui estou super feliz em receber o Dr. Luciano Bassante, o Dr. Luciano do Instituto do Cabelo. É um influencer famoso, tem um programa aqui na IPTV, tá meu colega de trabalho aqui na IPTV. Somos, né, colegas, né? É, isso mesmo. Instituto do Cabelo TV, ó. Sexta-feira, 7h30, hein? Tô aguardando vocês lá. Quero que você assista também, isso viu, aí, João? eu já vi, olha, gente, pode ir lá que é bom, viu? Bons insights. E tô aqui também com meu amigo Guilherme Cassolari. Obrigado, do Salão João Cassolares. Vou fazer um merchan, tá vendo esse penteado aqui? É obra do Guilherme Cassolari, né? É isso aí, então, muito obrigado, super obrigado por estar presente. E aí eu vou começar aqui, vou provocar o Guilherme aqui, logo de partida, né? Ô Guilherme, você é cabeleireiro de profissão, né? Você já tem para frente falar de inclusão. Você me falaram que você é um cabeleireiro e você sempre sofreu com esse estigma que você já me falou, né? Você é gay, Guilherme? Não, mas nada contra quem é, por favor. Na verdade essa carreira de cabeleireiro, né? Todo mundo já linka cabeleireiro a ser gay. Eu ouvi uma história do meu tio, muito tempo atrás, do Ricardo Cassolari, que antigamente, nos anos 70, para ele ir embora do salão, ele tinha que esperar o movimento todo da rua baixar, porque senão as pessoas queriam bater nele. Ele tinha cabelo comprido e era cabeleireiro. Então, quando os sobrinhos se tornaram cabeleireiro, ele contou pra gente. Ele falou, não tenham vergonha da profissão, mate no peito e vai pra frente. Uma família de cabeleireiros, uma família de cabeleireiros. E realmente não tem nada demais, você ser gay ou não ser, mas esse é um estigma Total. que o cabeleireiro carrega, né? E não tem problema nenhum, a gente brinca, vai e segue a vida. Conta um pouquinho a tua história, como é que você acabou se tornando um cabeleireiro, que eu sei que você você é economista, né? Minha mãe é cabeleireira há 60 anos. Ela tem 71 anos e desde os 11 ela trabalha dentro de um salão. Aí são as irmãs, a Iranã, a Célia, minha mãe, a Cecília. Temos primos, tios, todos no ramo, né? Isso que é legal. E eu tentei ainda sair desse daí, fui estudar economia, aí no fundo achei que não era aquilo e voltei para cabeleireiro, para a família, para os braços da família, né? E a família toda aceitou? Todo mundo falou, demorou, você já tinha que ter vindo antes, né? A gente brinca aqui na família, quando nasce um menino, ninguém ganha bola de futebol, ganha uma tesoura. Boa. E assim vai, né? Isso é um exemplo muito legal, né? Sair fora do estigma da bola de futebol, da boneca, etc, né? Exatamente. E todos jogam bola e cortam o cabelo. Mas é super interessante porque, como a gente fala de liderança, né? Quem lidera a gente são as mulheres. Desde cedo. Minha mãe lidera as irmãs. Empresa, as mulheres dominam lá, dominam, né? No escritório, no chão que a gente fala, tipo chão de fábrica, que é onde a gente trabalha no dia a dia. São as mulheres que mandam e a gente obedece. Muito bem. Então, Luciano, nós já começamos bem aqui. Já começamos chutando o balde aqui do Guilherme. Gostei do assunto aqui, viu? Aliás, uma honra estar aqui do lado do Guilherme Cassolari, um artista, viu? Porque o cabeleireiro, ele é um artista. Eu, como médico, eu sou médico e tricologista. E aí o pessoal pergunta, mas doutor, o que é tricologista? Tricologista a tricologia, na verdade, é o segmento da medicina direcionado para o diagnóstico e tratamento dos problemas do cabelo e recuperação capilar. E o melhor parceiro do médico e tricologista é o cabeleireiro. Eu até vou te contar uma história rapidinha. Olha só, existe uma doença chamada alopecia, que inclusive muita gente fala alopécia, mas o correto é alopecia. Aliás, uma curiosidade, a alopecia vem do grego alopex. Alopex é a raposa, e a raposa perde pelos. Então daí o termo alopexia.
né? Então, a alopecia areata. O que é a alopecia areata? É uma doença autoimune que acomete tanto homens e mulheres e crianças também. E são aquelas tonsuras, aquele rareamento circular que fica aquela peladinha, inclusive popularmente a doença é conhecida por pelada, né? E são pequenas falhas que começam de forma redonda, redondinha, e quando elas confluem, se agrava o problema e cai tudo. Muitas vezes, não poucas vezes, eu recebi o diagnóstico já do cabeleireiro. Ah, olha que interessante. Por quê? Vocês estão lá trabalhando com o seu cliente, está lavando a cabeça, está cortando o cabelo da cliente ou da criança, né? E acha aquela tonsurinha, aquela falhinha. Aí, o cabeleireiro, consciente, e cada dia os cabeleireiros estão mais conscientes, estão mais qualificados. Aliás, não é porque o Guilherme está aqui e o Ricardo Cassolari, para mim, é um ídolo dentro da arte dos cabeleireiros, um artista. Ele é um artista como você é, não é? O DNA é de artista, né? Então, eu sou uma obra de arte dele. Exatamente. A tia do Ricardo era cabeleireira da Carmen Miranda. Nossa, olha só. Você vê, são artistas, né? Então a gente vê que o cabeleireiro brasileiro, olha, eu que rodo o mundo afora, a gente tem uma clínica, um Instituto do Cabelo em Dubai, temos aqui, conversava com você, em Rondônia. De Dubai a Rondônia, né, doutor? Isso. Olha, mas eu brinco sempre, sabe? É uma brincadeira que eu faço, mas deixa eu só completar isso aí. Os cabeleireiros brasileiros podem ter certeza disso, João. Guilherme, são os melhores do mundo. E não estou fazendo média, não. É o cabeleireiro que vai lá, resolve. Tanto é que você vai por aí, Estados Unidos, você vai para qualquer lugar do mundo, diz lá, método brasileiro de escova, não é isso? Não, e tem um estudo também, não vou me lembrar os números exatos, mas que a miscigenação brasileira, a gente pega N tipos de cabelo. E você vai para a Europa, você pega, sei lá, em média de 14 a 25 tipos de cabelo. E no Brasil você tem de 80 a 100 tipos de fio. Então eles dizem, o cabeleireiro que trabalha no Brasil... do Brasil, exatamente, né? A diversidade total. Se o cabeleireiro trabalha no Brasil, ele trabalha em qualquer lugar do mundo. Certo. Essa observação é interessante. É interessante. E a miscigenação é uma dádiva que o Brasil tem. Porque como o cabeleireiro é o melhor do mundo, a mulher brasileira é a mais bonita do mundo, né? Graças a Deus. Só completando o raciocínio, o paciente já chega para mim e fala, olha, eu fui no cabeleireiro e ele pediu para procurar o senhor porque eu estou com uma falhinha aqui. Muitas vezes eu até demoro para achar a falha, né? Mesmo usando equipamentos como scanner, que aumenta até 60 mil vezes o couro cabeludo, porque quem viu foi o cabeleireiro e ele acha. Então a gente vê, resolve o problema, faz com que o paciente tenha um atendimento multidisciplinar. E da onde veio a origem do diagnóstico? Do cabeleireiro. Então, essa parceria médico e cabeleireiro, para nós médico tricologista, é uma coisa muito importante. Isso é carinho genuíno com o cliente, não é, doutor? Ou com o paciente, ou sim, carinho genuíno com o cliente dele e paciente meu. Certo, é. Então, é o cuidado que a gente tem. Porque... Vai além do corte em si, né? E o encerrar no corte. O dia a dia você vai vendo a evolução do cabelo, tanto para queda quanto não queda, né? Então você vai vendo, você tem uma cliente de muito tempo, você vai vendo, ó, aqui você tinha mais cabelo, aqui você tem menos. De repente a mulher na parte frontal ela perde um pouco mais, não sei se isso é fato. Mas na prática a gente percebe que essa parte aqui na mulher fica mais rala com o tempo, né? E aí na prática a gente percebe, então... Isso é muito bom, porque quem acompanha, e a gente tem um fator de diagnóstico e tem um outro fator muito importante, sabe, João, que é o seguinte... O paciente, depois da 4ª, 5ª sessão lá no Instituto do Cabelo, chega e fala, doutor, olha, eu estou muito contente. Aí eu pergunto, nossa, que bom, você está contente comigo? Não, estou contente com o meu cabeleireiro, porque ele falou que meu cabelo está melhorando. Agora, quando eventualmente tem uma piora, ele também percebe. Tem um lado físico, né, do lado da própria estética, mas como é que vocês sentem lá esse lado da pessoa se sentindo melhor, da questão de se sentir excluído em função de eventuais problemas? Esse caso da alopecia realmente acaba sendo
mais forte até do que a calvície, né? Mas a própria calvície é um fator das pessoas às vezes, se recolherem e não se sentirem à vontade. Como é que você vê isso no dia a dia? Você lida com isso? Com certeza. Olha, eu vou Ou dar seja, estética também é inclusão, né? É inclusão, com certeza. Principalmente Olha, eu não é propaganda do meu livro, porque as edições... Tem que fazer, não, pode fazer propaganda. Pena que eu não trouxe o livro aqui. Até você tem um lá, né? Tenho. Eu sou autor de um livro, se é que pode se chamar de livro, porque eu sou um escritor mais ou menos, né? Mas é um livro que chama Doutor Cabelo e tira dúvidas, né, para profissionais de beleza, para médicos generalistas, sobre problemas capilares, né? E o livro já está esgotado, às vezes você encontra aí nesses mercados livres da vida aí, né? Mas eu tenho um capítulo lá que diz o seguinte: a força vem dos cabelos, né? E cito a parábola lá de Sansão e Dalila, Força né? na peruca. Quando ele perdeu os cabelos, ele perdeu a força, né? E para fazer esse capítulo, isso é uma metáfora, uma comparação, não é? Mas eu fiz uma pesquisa. Vejam que interessante. Você falou em autoestima, sem dúvida a autoestima ela fica abalada quando o homem e a mulher, principalmente a mulher, perde cabelo. Porque você vê lá no teu... Hoje em dia, o maior problema feminino é a queda. Olha, É o maior Mas problema. tem uma outra coisa que a gente fala. Isso piorou, tem piorado com o tempo? Sim. Eu não sei, eu percebo que, por exemplo, clientes que fazem muita cirurgia, não sei se anestesia, remédio, influencia, mas influencia às vezes na cor do cabelo, quando, sabe, clientes que fazem progressiva, às vezes muda um pouco, você põe uma tinta, ela não pega direito, tá? o pós-Covid também ajudou ou atrapalhou muito, né? Agora, no fato... esse lance da inclusão, o que eu acho, é uma inclusão-exclusão, né? Porque a sociedade diz que a mulher no cabelo liso, ela tá melhor, né? Ela é mais apresentável. Então você fez o quê? Você excluiu o cabelo crespo. Certo. Mas de um tempo para cá, a aceitação do crespo veio aumentando e a própria mulher se aceitando com o cabelo crespo. Não deixa de ser uma inclusão na sociedade novamente. Dá um pouco da afirmação do lado do negro, né, em geral, de se aceitar mais, porque a sociedade sempre foi muito do lado de trazer o lado do viés, né, inconsciente, do branco, né? Eu acho que essa aceitação está maior, então, né? por exemplo, no salão tínhamos meninas que são negras e usavam progressiva. Hoje elas não usam e usam aqueles cabelos lindos. Isso um acessório, fica bacana. E para ela também ela se libertou, né? É verdade. Ela se encontra com ela, com a raça dela, com o que ela é, com o que ela cresceu e não precisa mais estar com aquele cabelo liso, vai trabalhar, tem que escovar todo dia. Isso também é uma libertação para ela, não perde menos tempo. Se arruma, óbvio que o crespo também dá trabalho, viu? Não é que não dá, não. Dá trabalho também. Mas a gente vê isso. Teve uma vez que uma cliente chegou, minha filha não sai, não vai com os amigos. Essa autoaceitação tá maior agora, né? Você tá falando. Aí a menina queria fazer uma progressiva para entrar no grupo da escola, porque o cabelo dela não era o cabelo da turma, né? Inclusive, sabe, existem relatos de suicídio Sim. em adolescentes por causa do bullying em relação ao cabelo. Você já deve conhecer isso. Muito forte. Muito forte. Diante dessa situação, não só o fator da autoestima, da autoaceitação, que é muito importante, como o Guilherme falou, mas o fator da recolocação profissional. Certo. Então, para esse capítulo do livro, né, que é A Força Vem dos Cabelos, eu resolvi fazer uma pesquisa, na verdade um questionário. Então sentavam na minha sala de consultas, no meu consultório lá no Instituto do Cabelo, como sentam até hoje, pessoas das mais variadas profissões. Então, headhunters, caçadores de talentos, CEOs, enfim. Em relação a isso, eu fazia a pergunta. Eu peguei 96 pessoas e perguntava. Eu fazia várias perguntas e depois chegava na que me interessava. E aí, doutor, você vai responder essa pergunta depois do intervalo. Quem está faltando aqui? Somos a IPTV, a emissora que cresce com você.
Recadinho para você. Você conhece a Surf Telecom? A Surf é operadora das grandes marcas. A Surf Telecom ela desenvolve operadoras de celulares para os seus clientes. É isso aí. Se você tem uma empresa que quer oferecer serviços celulares para os seus clientes, fale com a Surf Telecom. Correio Celular, Pernambucanas, Pague Menos, Uber, Carrefour, grandes clubes de futebol, entre outros, já são operadoras e todas elas desenvolvidas pela Surf Telecom. Não perca tempo, transforme a sua marca em uma operadora de celular e fidelize ainda mais os seus clientes. Surf Telecom, a operadora das grandes marcas. Acesse já www.surf.com.br. Fala, gente, estamos de volta em mais um episódio do Quem Está Faltando Aqui. Papo de hoje sobre estética, também é inclusão. E se você está gostando, vai ali, dá um cliquezinho no sininho do @IPTV Oficial no YouTube. E o doutor Luciano estava aqui. E agora dá a continuação da resposta, dessa sua estatística. Na minha pesquisa, na verdade, era um questionário, né, que eu queria incluir no capítulo A Força Vem dos Cabelos, né, de recolocação profissional. Eu perguntava para esses empresários, CEOs, donos de empresa, headhunters, entre o gordo e o magro, eu não quero justificativa, eu quero só uma resposta monossilábica. Entre o gordo e o magro, quem você contrataria? Ah, o magro. Entre o homem e a mulher, desculpem, mas o fato é verdade, quem você contrataria? Ah, o homem. Entre o baixo e o alto, enfim. E chegou no ponto que me interessava, né? Entre o careca e o com cabelo, quem você contrataria? Ah, doutor, com certeza o com cabelo. E dentre esses, olha que interessante isso, Guilherme, dentro desses empresários, eu tinha um dono de um restaurante famoso, só não vou citar o restaurante por questão ética. É um dono de um restaurante famoso e eu, na minha inocência, pensei o seguinte: esse indivíduo vai me responder que prefere o careca, porque não cai cabelo na comida. Né? Certo. Não, ele quer o com cabelo. Então, até para você ter uma recolocação profissional, você precisa ter cabelo. É um absurdo, mas é fato. Entendeu? Eu queria pegar um ganchinho, assim, como você falou. A minha assistente, ela é mais fortinha. Quando eu a contratei, eu conversei com ela, eu olhei para alegria. Para você ter um funcionário, independente se ela é mais forte, ela é mais magra, não sei o quê, mas ela era alegre. E eu não queria que nenhum cliente tivesse com uma assistente mal-humorada. Então, eu excluí tudo, eu fui pela alegria. Ela era alegre, eu falei, então vamos que o resto a gente se vira. Poxa, ensina, porque ela está sempre feliz, está sempre ali rindo e é melhor assim. Poxa, que coisa boa. E vou pegar o gancho do gancho agora, João. Vou enganchar com o Guilherme. Eu tenho uma sócia, que é a doutora Márcia Cecílio, uma médica brilhante, que é a médica responsável pela operação do Instituto do Cabelo, porque o Instituto do Cabelo, você conhece lá, ele é muito grande, são 8 andares de um prédio aqui em São Paulo, além da clínica lá em Rondônia, em Porto Velho, né, que é dirigida pelo Dr. Vilmarque João Júnior, um excelente médico tricologista. E veja só, João, a minha sócia, nós abrimos uma vaga lá para um profissional de controladoria, um controller. Bem, e a doutora Márcia entrevistou as pessoas, nós temos uma empresa que faz a seleção e a palavra final é nossa, porque, afinal de contas, vai ser nosso parceiro, nosso colaborador, né? E dentro dessa seleção, eu acho que tem muito a ver com o que ele falou agora, a doutora Márcia veio, a doutora Márcia é a responsável operacional e também a diretora científica de pesquisas do Instituto do Cabelo. Ela chegou para mim e falou, olha, eu escolhi já a pessoa, só que eu gostaria, até por uma questão ética, você é meu sócio, meu colega, gostaria que você visse a pessoa e me dissesse a sua opinião, para ver se bate com a minha opinião. Quando ela me trouxe o currículo, né, um currículo excepcional do profissional, né, e era uma pessoa trans. Quando eu vi tudo aquilo lá e tive a entrevista pessoal com essa colaboradora, né, e era a primeira vez que eu estava me deparando com essa situação, sabe?
é uma situação que eu não tinha vivência. Nosso viés ainda inconsciente Isso, ainda não sabe trabalhar eu não tinha isso, vivência, né? sem nenhum Assim, preconceito. eu vou dizer assim, nós jovens há mais tempo aprendemos de outra forma, né? nós Os temos- jovens atuais têm outras formas de entender as nós temos diferenças. acúmulo de juventude. Exato, Né? bom, acúmulo de juventude, Então, é isso aí. acúmulo de juventude. É isso aí. Não é verdade? Então, não é preconceito. Foi a surpresa, entendeu? Aonde essa colaboradora, que é hoje nossa colaboradora trans, veio para a entrevista comigo e eu falei, bom, eu pensei assim, se eu aceito de uma maneira natural, eu acho que os meus pacientes vão aceitar. Hoje, eu posso dizer, não quero que as minhas outras colaboradoras fiquem com Se ciúmes. surpreender os pacientes também. Os pacientes adoram, e essa pessoa é a minha melhor colaboradora dentro do Instituto do Cabelo. Olha aqui, só importante, né? Às vezes quando você qualquer ramo de atividade, porque quando a gente fala desse tipo de assunto, liderança inclusive, você sempre lembra de um grande banco, uma grande empresa de tecnologia, que a gente até conversou aqui com pessoas dessa natureza. Nunca lembramos das empresas, das pequenas, médias empresas que, na verdade, levam o Brasil nas costas, né? E esse tipo de prática, quando adotada de maneira mais pulverizada, e essa referência, ela é muito importante para todo mundo, né? Pra Ou seja, acabar você com o tem preconceito. você tem uma referência e você destaca a referência, até o dia que a gente não precise mais falar, né? Mas isso é muito importante. Esse teu testemunho é muito legal. Primeiro, do acolhimento, de você entender que, se na verdade tanto faz como a pessoa se veste, como a pessoa é, o que ela faz da vida dela. Importante é realmente ser competente, mas muitas vezes elas precisam de um empurrãozinho, porque nem todo mundo sai do mesmo ponto de origem, né? Com certeza. Eu acho que eu só fiz um parênteses, porque esse é um depoimento muito importante, de que você acolheu e que hoje essa pessoa é uma referência, ela pode ser exemplo para várias outras pessoas que muitas vezes têm receio de se apresentar. Assim, eu estou aqui. Né? E para as empresas também, né? Eu acho que é um exemplo, como você mesmo está dizendo, se você vem de grandes bancos, né? De tecnologia, você é um empresário de sucesso, um executivo de longa data, e a gente vive num mundo diferente de aceitação, sem preconceito. Né? Eu trabalhei numa grande empresa, pode falar nome? Né? Pode falar. Trabalhei na Natura durante 10 anos e a garota que emitia minha nota de pagamento mensal queria me conhecer e eu queria conhecê-la. Por quê? Eu notava no tom de voz dela um tom de voz diferente. E ela queria saber se eu era gay. Quando nós nos conhecemos, ela falou isso pra mim. Queria te conhecer porque eu tinha curiosidade e eu queria te conhecer também pela sua voz, que eu sabia que você era diferente. Mas ela era assim, preciso da minha nota, 3 segundos, estava no e-mail. Ah, eu tive um problema aqui, 1 minuto, estava no e-mail. A eficiência dela era absurda. Quando eu a conheci, ela tinha um problema físico, mas isso que a gente falou, estava incluída lá e eficiente ao máximo, assim. Aí ela me conheceu e falou, putz, desculpa, eu achei que você poderia ser gay ou não. Eu falei, relaxa, a gente está aqui para isso. A brincadeira que eu fiz no início como aqui, você que é o começou, estampa já é o cabeleireiro, paradigma. carimbo né? do cabeleireiro, né? O cara é cabeleireiro, então... E aí foi legal que a gente trocou essa ideia na naturalidade, tanto eu com ela e ela comigo. Eu não me importei do que ela pensou e ela também não, porque a gente sabia que são coisas que tinham que ser ditas e vistas para a coisa tomar rumo, né? Assim se diz. E foi uma baita experiência trabalhar lá também, viu? Porque tem muita... A Natura é muito, ela realmente a gente pode falar... Diversidade. Por a exemplo... Natura é muito legal, do ponto de vista de sustentabilidade, diversidade, Sim, ela tem uma preocupação os muito produtos grande. são veganos, ninguém diz que é vegano, porque não testam em animal, só em vegetal, Certo. não tem corante, tem muita coisa legal. Desculpa. O Guilherme ia te perguntar, você falou um negócio aqui, um dia você falou que o ambiente do salão é um ambiente super inclusivo. Fala um pouquinho, por que você acha isso? Você comentou, deu alguns exemplos para mim aí, eu acho que é interessante esse exemplo de uma empresa comum do cotidiano que todos nós passamos sempre. Porque teve a uma gente não vez uma presta cliente atenção que nisso. falou, você precisa ver a diversidade aqui. Eu falei, não, existe a diversidade natural do país. O país é uma diversidade, né? E eu disse para ela, aqui a gente tem uma garota que é gay, a gente tem uma chefe que é mulher, outras 2 chefes que são mulheres bravas. Tem os 3 primos que são os cabeleireiros dos principais Os ali. principais são comandados por mulheres, assim, também, né? E são todos, a chefia
é feminina e os artistas, como o doutor Luciano falou, são todos homens héteros, inclusive. Exatamente. Né? E tem uma outra coisa, um tempo atrás, quando o Haiti teve problema, nós contratamos 3 funcionárias, infelizmente, ou felizmente, foi para limpeza, mas a gente trouxe ela pra gente. São pessoas formadas, inclusive. Uma era médica, assim, então... Tava porque era necessidade, porque precisou fugir do país. Meu Deus. Um mês antes ela botou um filho no navio, foi embora e ela foi num outro navio. Puxa vida. Então um dia ela estava trabalhando no salão, começou a chorar, todo mundo foi entender e acharam o filho dela no Chile. Puxa vida. Ela recebeu um telefonema que o filho... A primeira coisa é ir embora atrás do filho. E todo mundo, não, a gente te ajuda. Na verdade, né? E o que, assim, a gente percebeu, elas se vestiam diferente. Uma negra bonita, com aquelas roupas coloridas, um sorriso, uma boca grande, um lábio, um turbante. Ninguém, todo mundo olhava assim, né? No Brasil a gente não é acostumado a ver uma negra desse jeito, né? Elas têm um jeito de se vestir diferente. E que era lindo, cultura, assim. Né? Diferente Cultura. Também, né? Essa colocação que você fez e você vem justamente apoiando essa aceitação, que é uma coisa maravilhosa lá no seu instituto lá. O que acontece é o seguinte, João, eu tenho visto isso já no decorrer da minha longa carreira de médico e tricologista, porque eu recebo problemas na minha clínica lá no Instituto do Cabelo de crianças com 8, 10 anos que alisaram o cabelo, crianças, entendeu? E aí você não pode nem culpar, se é o termo esse, os pais, porque a mãe diz o seguinte: doutor, o senhor não sabe o preconceito que eu passei na minha infância, na minha adolescência. Tanto eu sou presidente, fica chato falar na primeira pessoa, mas eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia. A Sociedade Brasileira de Tricologia encampou uma campanha de aceitação dos cabelos naturais. Acho que o Guilherme conhece a campanha. E essa campanha, nós fizemos uma animação de 4 minutinhos, até se você me permite recomendar para o seu público. Sim. Como é que as pessoas acessam, né? Isso, é pelo YouTube mesmo. É um desenho de 4 minutos, onde é uma historinha rapidinha, muito interessante, baseada numa história real, né? É uma fantasia, mas é baseada numa história real. É um pinguim, um pinguinzinho. Olha, o pinguim chama Baldi, com Y, que é carequinha, né? Então, procure aí no YouTube Baldi, o pinguim careca. Ou Super Baldi, o pinguim. Por que Super Baldi? Nasceu na China, isso é verdade, um pinguim sem penas. E eu copiei a historinha, copiei do fato real. Então eu criei um pinguim que nasceu careca e foi adotado por crianças de etnias diferentes. Uma asiática, uma caucasiana, loirinha, que até fiz uma homenagem para minha mulher, pus o nome dela de Gabi, né? Porque ela é loirinha. É o nome da minha assistente. Da sua assistente, Gabi. E um menino afro, né? Aliás, uma menina afro. Então, o menino asiático, a menina afro e uma loirinha caucasiana. Adotaram o pinguim e trouxeram o pinguim para o Instituto do Cabelo. E eu dublei o meu personagem. Oh, que legal. Que joia. Super Baldi, o pinguim, careca. Eu dublei o personagem. E eu disse, olha... assistir essa aí, Guilherme. Olha, precisa assistir, hein? E aí eu até falei assim, olha... lá no desenho, né? O desenhista até caprichou, fez até com um rosto mais bonito. Melhorei. E aí eu disse assim, olha, o pinguim precisa de calor e amor. Aí o que eles fazem? As 3 criancinhas raspam a cabeça e constroem uma capa para aquecer o pinguim com amor. E aí o Baldi, que é aquele pinguim deprimido, careca, caído lá, ele vira o Super Baldi, o pinguim careca. Oh, que legal. Então, assim, o moral da história é que os cabelos naturais são mágicos. E a autoaceitação, inclusive convidando aqui, o seu programa é um exemplo, João, de inclusão. Parabéns. Obrigado. Porque você permite que nós falemos... Graças a vocês. Não é? Nós falemos fatos reais que acontecem do nosso dia a dia e que promove a inclusão e a autoaceitação. Legal. Muito aí, bom. Parabéns.
Ô Guilherme, eu ia perguntar para você aqui, qual é aquela pergunta que você queria tanto fazer pro Dr. Luciano e você nunca fez? Aquela que eu te falei, não? Mas você vai falar isso depois do intervalo. Quem está faltando aqui? Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Fala, gente, estamos de volta no Quem Está Faltando Aqui. Hoje o papo é sobre inclusão na estética. E será que isso existe mesmo, né? E aqui super feliz com o Dr. Luciano Bassante e com o Guilherme Cassolari. Agora o Guilherme ia fazer aquela pergunta que ele sempre teve vontade de fazer para o Dr. Agora eu tô com medo, hein? Agora eu tô com medo. Bora, quero ver. Já lembrando o nome do programa, quem está faltando no Instituto do Cabelo? Seria um cabeleireiro? Não? Assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, Guilherme. Você sabe que eu encaminho os meus pacientes para você, para que sejam seus clientes, porque a gente encaminha para quem confia, né? E como eu disse, o cabeleireiro, sem nenhuma demagogia, o cabeleireiro brasileiro é o melhor do mundo. Eu não faço estética no Instituto do Cabelo. É uma clínica de recuperação capilar não invasiva, ou seja, sem agulha, sem injeção, sem implante, sem nenhum tipo de sangramento, de risco, de infecção. Sim, é um protocolo, que é uma patente intelectual mundial, onde nós utilizamos técnicas não invasivas, a chamada técnica não invasiva. Eu não sou contra transplantes, sabe, Guilherme? Só que nós falávamos até fora do ar aqui. Desde que o implante seja bem indicado, num couro sadio, e também lembrar que após o implante, o paciente precisa continuar o tratamento tópico e tomar remédio. Não pode parar. Não pode parar, porque o pessoal acha que fez o implante e resolveu tudo. Outra coisa, existem clínicas excelentes, mas infelizmente está havendo uma proliferação de clínicas de implante capilar que muitas vezes, infelizmente, existem pessoas que não são capacitadas não só para realizar o transplante capilar, mas também no risco, porque é uma cirurgia de transplante capilar, e isso. 10 horas. De 8 a 10 horas, entendeu? Com anestesia, muitas vezes até geral. Pode ser uma sedação. Não é uma anestesia local que você resolve o problema, não. Você tem que ter sedação. Agora, essas pessoas que já precisam de um implante, um tratamento com shampoo, com algum item que vai na parte anágena do fio, onde segura o fio na cabeça, seria desde... Quando seria um start, né? Assim, quando eles já estão percebendo, 25, 30 anos, desde sempre, um produto mais adequado para esse tipo, né? Porque hoje a gente vê estava estudando justamente produto para o cabelo, o shampoo, o ativo, que ajuda a fixar mais o cabelo, como se fosse um adubo no cabelo. Você acha que por aí é o caminho certo também? A sua pergunta é interessante. Eu vou resumir a resposta porque ela seria um pouco mais extensa, Guilherme. Mas, por exemplo, a mulher é um reloginho no seu processo de evolução de calvície genética. 30% das mulheres começam o processo de calvície após a primeira menstruação. Primeira? Entre 12 e 15 anos de idade. E é verdade que essa recomposição de hormônio masculino na mulher ajuda a acelerar a queda do cabelo? Absolutamente. Boa colocação. Por isso que, graças a Deus, a Anvisa proibiu o chip da beleza. Porque aí ele acelera a queda do cabelo feminino. Muito bem.
Então, foi proibido a venda e divulgação e produção do chip da beleza. É porque é um hormônio masculino que, Isso. como o homem fica careca, ele vai acelerar na mulher também. É um coquetel ali que eu chamo de venenoso. Venenoso. Não só para o cabelo, porque ele pode matar, inclusive. Pode dar problemas cardíacos, pode dar problemas hepáticos, enfim. Então, 30% após a primeira menstruação. 30% após o parto. E 40% entre o climatério e a menopausa. Tá? O homem não. O homem, em qualquer momento da vida, Guilherme, ele pode ficar careca. Ele pode ficar careca com 12 anos, como eu tenho pacientes lá com 12 e 13 anos de idade, como eu tenho pacientes que começaram o rareamento do cabelo com 70 anos. Fala, doutor, meu cabelo era ótimo, assim, que nem o do João, e de repente começou a rarear. Então, veja só como a sua pergunta é interessante. Estatisticamente, o homem começa a piorar a sua calvície. Se ele tem o gene da calvície, em torno dos 30 anos de idade. Então, 30 anos é o momento que começa a rarear aqui na coroa do padre, que sobem as entradas, e na mulher já é diferente. É na risca do cabelo. Então, é na coroa que a gente chama. Você começa a ver já o couro cabeludo dela. Que é onde o cabeleireiro vê, porque ele está lá no seu lavatório profissional, não é isso, Guilherme? E você vê o rareamento no topo da cabeça e fala para a cliente dele, fala, olha, minha senhora, tem alguma coisa errada acontecendo aí. Então, se for um problema genético, os produtos industrializados, ou mesmo os produtos que vendem na farmácia, são paliativos. Ele pode melhorar um pouquinho no início, mas depois acaba descompensando. Ao passo que, por exemplo, se for uma dermatite seborreica, que é uma inflamação do couro cabeludo pelo excesso de produção de gordura, aí sim, o cabeleireiro tem a condição de conhecer o produto chamado seborregulador. Porque até uma dica aí para você que está assistindo aí, aproveitando o programa do João de inclusão, embora seja mais uma dica técnica, né? Procure usar shampoos com pouca espuma, porque o pessoal acha que muita espuma... Eles acham que pouca espuma não lava o cabelo, que é a falta do sulfato, né? Isso, muito bem. Com muito sulfato ele espuma e a cliente tá bonita, mas às vezes nem é isso. Existem produtos que é para você lavar um cabelo com tinta, que é para manter a tinta no cabelo e não desbotar muito, que ela não faz espuma. Certo. Aí a cliente não gosta. Fala, não lavou meu cabelo. Tem outros que, tipo, o Guilherme sugere para mim, que deixa meu cabelo roxo na hora que lava. É o brilho, o brilho natural dele. Isso é uma brincadeira, mas, o Guilherme, agora eu vou te colocar aqui na parede, aqui. Você que já me trata há alguns anos, né? Você e meus filhos, de vez em quando, falam, pai, você me indicaria, já me indicaria pro doutor Luciano? Olha lá, que você tem que ser sincero vamos lá. Agora. Primeiro a gente bateria um papo. Eu ia ver se te afeta, se você se sente mal, se está te atrapalhando na vaidade. Não, já estou perguntando. Não, você não precisa perguntaria. Estou perguntando. Não, mas não eu já deveria visitar o doutor Luciano? Eu tenho a resposta já. Meus filhos já me deram a resposta. Já falaram que sim, né? Essa resposta, ele é bom político, viu? Porque essa resposta aí é boa de em cima do muro. Me lembra um partido. Mas eu acho que tem que ser a real. Nada eu já começo conversa, mas eu já começo a sentir a falta, doutor Porque Luciano. Tem clientes que eu já falo, pô, você precisa... mas eu tô bem comigo assim. Então tudo bem. Não é verdade. Muitas vezes o Guilherme já me falou, pô, você não quer colocar um brilho diferente aqui? Não quero ser dependente. Esse brilho natural do João já é maravilhoso. É muito bonito. E é difícil ter um branco, porque ele usa o shampoo adequado. É um branco que não amarela, porque o branco... Isso ele entende. Mas falando sério, assim, da verdade, eu já seria um potencial, sou 60 a mais, um potencial, teria jeito para mim aqui de fazer alguma coisa? Olha... Para meus amigos que também estão... De uma maneira assim, bem transparente, bem honesta, emitir um parecer agora, sem um equipamento, sem um scanner, sem um microscópio de tela para a gente ver o bulbo. Tem uma técnica de diagnóstico para isso, não é simplesmente olhar o cabelo. A gente tem uma metodologia de diagnóstico. Então, lá no Instituto do Cabelo, nós temos 2 exames. Ele nunca chegou para mim assim, olha, você precisa ver o doutor Luciano. Ele nunca me falou isso. Bom, então já é um bom sinal. Porque Seu cabelo tá bom, viu? É verdade. Você precisa fazer uma anamnese clínica. Certo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nem todos os casos de alopecia, de calvície, são genéticos.
Você pode ter um hipotireoidismo, uma anemia, uma alteração de qualquer hormônio ovariano. Nas mulheres, muito comum o ovário micropolicístico. Nos homens é muito comum também alterações de humor, principalmente depois da pandemia. O número de pessoas, olha, esse é um número importante da Organização Mundial de Saúde. Existem no mundo 4 bilhões de pacientes, homens e mulheres, com distúrbio de ansiedade. 4 bi. Quase o mundo todo. Um pouco mais que a metade, né? Então, eu digo sempre, até para o meu paciente, e eu tenho certeza que o Guilherme atua nessa linha. Não adianta chegar no Instituto do Cabelo o Bruce Willis e querer virar o Elvis. Não tem como. Não tem como. E é verdade, eu não sei se é mito ou verdade. Quando a gente vê a cara que ela tá lisinha, ali não nasce mais cabelo, é isso? Depende. Se você, ao exame do scanner, que a gente aumenta 60... Não, desculpa. Por favor. Não, eu vi que quando aumenta, às vezes o cabelo não fura o folículo, ele nasce por dentro da cabeça, Isso, ele fica correndo por dentro, assim. isso, Quando exatamente. você vê, você fala, meu Deus do céu, você até assusta. Exatamente. Porque aí você vê aquela oleosidade, aquele sebo Então, no você couro. tocou muito bem. É o que ele observa. Você vê como é interessante o profissional de beleza estar aqui. Profissional, não é verdade? profissional. Não é à toa que eu tô lá Isso, nele. não, tá é vendo? verdade. É o que eu digo, não é nenhum tipo de confete. É realmente o técnico. Ele é um técnico, na verdade. É um artista, mas é um técnico. Então, o que acontece? Quando você tem o bulbo, olha, toda vez que você tem vascularização, artérias chamadas arteríolas, você tem bulbo, você tem raiz. Se você tem artéria, se você tem bulbo, você tem cabelo. Então, muitas vezes, até teve um paciente meu, muito interessante, e ele chegou, como você disse, com o cabelo bem liso. Ele estava quase o Bruce Willis, né? E eu olhei, fiz os exames, tinha arterialização, tinha circulação, mas eu falei, olha, eu vou ser, como eu sou sempre, transparente. Eu acho que vai evoluir pouco. Depois de 6 meses de tratamento, o protocolo são 6 meses de tratamento, onde o paciente vai uma vez por mês e fica 1 hora lá na clínica. O sujeito entrou na minha sala para fotografar, porque nós fotografamos todos os pacientes, antes e depois, para que ele possa acompanhar. Sabe, João? O sujeito entrou na minha sala e eu tenho boa memória, eu lembro o nome de todos os meus pacientes, e são mais de 60 mil pacientes atendidos. Eu olhei o sujeito e eu falei, pô, mas será que é ele? E era ele. Quer dizer, o sujeito mudou. Isso é magia? Não. Ele tinha, como ele está dizendo, fios embutidos que a gente não conseguia visualizar. Quando você aumenta, você fica até assim, você fala, nossa, isso é o couro cabeludo. As glândulas sebáceas, quando você tira todas, né, com água muito quente, ela faz um efeito rebote. Isso. Produz o dobro para suprir aquilo que você tirou. Por isso que às vezes a gente fala, não precisa lavar com água tão quente, não precisa esfregar em excesso, porque você estimula. São efeitos rebote. Preste atenção naquilo que o Guilherme está falando. Por favor, repete aí. Ó. Repete, porque é uma pergunta que eu ouço todo dia. Precisa lavar a cabeça todo dia? Precisa. Temperatura da água. Olha, que acabou de falar. Olha, um dos melhores cabeleireiros do país. Não precisa entendeu? ser muito quente a água. E a massagem, aquele negócio de forçar a barra, você espreme a glândula. Espreme, tira, limpa demais, em excesso. E aí ela faz o efeito rebote. Por isso que, por exemplo, mulheres de cabelo fino vivem com o cabelo oleoso. Porque às vezes a mulher tem frio, mete aquela água fervendo, esfrega. No meio do dia o cabelo já ficou oleoso novamente. Agora, ele fez uma pergunta para mim. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Eu quero aquela pergunta não, que o Luciano sempre quis fazer para o Guilherme. E falou, não vou fazer por WhatsApp. Não, essa pergunta eu tenho curiosidade, porque eu vejo assim, e é fato, sabe? É fato. A cliente, o homem também, mas mais as mulheres, elas acreditam, confiam mais no cabeleireiro que no médico. Então eu queria saber, no teu dia a dia, você vira meio psicólogo? O dia inteiro. E outras, só que hoje em dia elas estão acreditando mais nas blogueiras, depois do cabeleireiro e depois do médico. Verdade. Existe agora não sei, pode me dizer melhor, que elas querem passar o condicionador no fim de tudo. Isso. Para selar as cutículas. Vamos lá, doutor. Uma máscara já não sela tanto quanto ou mais do que um... Absolutamente, sim. Não é? Porque ela vem na Sim. escala. É condicionador, o mesmo máscara, objetivo. ampola e assim vai. Ó, a gente já está indo aqui para
rumo ao final. Daqui a pouco aqui nossos amigos, né, doutor, que a gente já conhece aqui da IPTV, vão vir com aquela plaquinha, tá na hora. Mas eu queria pedir assim, o Guilherme, como é que as pessoas encontram o Guilherme Cassolari? Ou fala um pouquinho como é que elas chegam no Salão Cassolares. O Salão Cassolares fica na Bandeira Paulista, número 1212, próximo à Maternidade São Luís. São Paulo, né? São Paulo, isso. Itaim Bibi. E meu Instagram também, Gui Cassolari. Quem quiser pode dar um pulinho lá e dar um oizinho que tá tudo certo. Lembrando que isso aqui passa em Rondônia também, porque a gente tá via satélite e vai para os ribeirinhos de Rondônia, Nossa, né, os doutor? nossos Não é verdade? colaboradores ribeirinhos. E como é que as pessoas encontram o Instituto do Cabelo e o doutor Luciano Bassante nas redes ou por aí, se quiserem entender melhor do Instituto do Cabelo? Olha, eu acho que a maneira mais fácil de conhecer o trabalho que eu desenvolvo, a minha equipe desenvolve, mesmo o Instituto do Cabelo aqui de São Paulo e o Instituto do Cabelo de Rondônia, acessar o meu Instagram, DR, de doutor, abreviação de doutor, DR Luciano Barsante, S-A-N-T-I, Luciano Barsante. Isso é Muito uma bom. coisa, Ju, sabe que o povo ribeirinho, eles sabem muito das sementes, das árvores que tem, que tudo isso tem uma afinidade com fibra capilar, né? Aham. Estudei uma vez o patauá, que ajuda a crescer o cabelo, o murumuru, que ajuda a tratar o fio de dentro para fora, e tudo isso são das comunidades ribeirinhas, das palmeiras que eles têm por lá, eu acho os frutos, bem interessante. Muito também. bom. E aí, vale a pena depois, a gente está aqui na etapa final, mas o doutor Luciano estava comentando que o Instituto do Cabelo em Rondônia, ele está todo construído numa base muito sustentável, né? Sim, com madeira certificada, energia solar. Fizemos questão de treinar nativos, a população ribeirinha, como o Guilherme falou, e a gente está muito feliz e é muito interessante. Nós estamos, a doutora Márcia, que eu falei, a nossa diretora científica, está desenvolvendo trabalhos com ativos indígenas. Da região. Olha que legal. E o legal é assim, quando a gente fala de ter o Instituto do Cabelo em São Paulo, com 8 andares, e você tem um em Rondônia, isso é inclusão também, porque o Brasil não é só São Paulo, né? Isso foi uma pergunta que o pessoal fazia. Por que Rondônia? Por causa disso, da inclusão. E você sabe que esses ativos também ajudam a preservar a natureza, porque os ribeirinhos, eles destruíam as árvores para Verdade. vender. Hoje eles pegam as Isso é- sementes, os frutos Isso e é, a árvore continua. é a bioeconomia. Exatamente. Gente, aqui, a gente já está aqui, nossa, o papo foi muito, né, fluido aqui, Fluiu. foi muito legal encontrar aqui Guilherme Cassolari, que fez essa obra-prima aqui do meu cabelo, tá certo? Grande Doutor Luciano, que é outro artista aqui também, e é mesmo, que é meu colega de trabalho aqui na IPTV, né? É tá verdade, certo? somos Que colegas. dia que é mesmo? Na sexta-feira. 7h30, 19h30. Então, Olha, quero ver vocês lá, hein? vocês têm um encontro Olha, marcado vocês do doutor assistindo Luciano. o João aqui e não entram no meu programa. É isso aí, vai lá, Instituto do Cabelo, toda sexta, 7h30. E nós vamos estar lá para assistir também, Foi um né? prazer. Super obrigado, Guilherme. Eu doutor que agradeço, Luciano. Nossa, João. muito legal. Papo muito Experiência diferente. incrível. É o dia a dia aqui, né? Que a gente sai um pouco dessa questão do estereótipo que liderança inclusiva, inclusão, só está em grandes empresas. Na verdade, está no nosso dia a dia do Brasil, tá no cabelo, né? E Na mais uma estética. coisa, nós temos que ser felizes também, né? Independente do que for, do que precisa, da estética, do feio, do bonito, do magro, do gordo. Isso aí. Seja feliz e tá tudo certo. Muito bom. Gente, super obrigado a vocês que estão com a gente aqui assistindo. E eu vou deixar aquele convite que eu deixo sempre no final. Se você tiver na tua comunidade, na tua rua, na tua empresa, sempre olha em volta, olha com um olhar generoso e se pergunta, né? Quem está faltando aqui? Até a semana, gente. Obrigado. Quem está faltando aqui? Quem está faltando aqui?